Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações com alto potencial de multiplicação patrimonial, pessoal. Ou seja, 3 ações aí que você pode ganhar muito dinheiro no médio e longo prazo e ainda essas ações podem te proporcionar bons pagamentos de dividendos, tá? Por isso que fiquem comigo até o final deste vídeo, porque uma dessas ações que eu vou citar para vocês tem um potencial de valorização acima de 150% e ainda pode proporcionar dividendos que vão fazer com que você tenha uma possibilidade de rentabilidade futura que pode chegar a 200%, fazendo com que seu capital possa se multiplicar em até 2 vezes, pessoal. É realmente isso, são ações ali pouco faladas pelo mercado, o mercado não fica muito no radar, então fiquem comigo aí para vocês saberem quais são essas joias raras. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 3.000 inscritos aqui no canal, pessoal. Quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês alcancem a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito aí no engajamento, pessoal. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais pessoas eu posso alcançar e aí, então, eu perceber que vocês gostam ali deste tipo de conteúdo, tá bom? Lembrando, pessoal, que nada nesse vídeo se trata de recomendação, são apenas estudos, tá? E aí vocês é que vão tomar a decisão se são bons investimentos ou não. Bom, pessoal, começando então aqui o vídeo, tá? É claro que para falarmos dessas 3 ações, não podemos nos esquecer de falar um pouco sobre a bolsa, né? A bolsa de valores, pessoal, está novamente em queda. Parecia, né, que a gente ia ter ali um leve respiro, né? Com uma alta ali do Ibovespa de 1%, mas a bolsa voltou a recuar e hoje está em queda, tá? Quando nós pegamos ali na ótica diária, perceba que a bolsa cai 1,27%, o pregão está fechado hoje do dia 9. E por quê que a bolsa tem acumulado essa tendência de queda forte? Perceba que desde o ano passado, né, no ano de 2024, a bolsa caiu 8,9% de ótica acumulada. E a grande dúvida é por que a bolsa caiu tanto. Bom, pessoal, o primeiro ponto, tá, que eu acredito que esse daqui acaba sendo o ponto menos importante, é porque o fluxo de capital estrangeiro está saindo aqui do país. Para quem não sabe, o estrangeiro, ele representa de 70% de toda a precificação na bolsa de valores, tá? E como o estrangeiro está saindo da economia, isso faz com que os ativos de risco fiquem baratos e caindo por mais tempo. O Ibovespa, ele é o termômetro das ações brasileiras, né? Pegando aqui o Ibovespa como exemplo para vocês, né? E aí o fluxo de capital estrangeiro, perceba que temos saídas extremamente bruscas, né? Saídas ali de 1,9 bilhão, saídas ali de 439 milhões, saídas de 863 milhões, tá? A gente acaba apelidando milhões, mas na verdade são bilhões, tá, pessoal? Aqui são milhões, 541 milhões, mas quando chega ali em mais de 4 casas decimais, é bilhões, tá? É porque aqui eles põem milhões para cortar em zeros, mas na verdade aqui foi uma saída de 1,9 bilhão de reais. Então, realmente o estrangeiro tem saído com muita força aqui do país. Pablo, por que o estrangeiro e o institucional, que são os grandes fundos e as grandes instituições, têm saído com tanta força do Brasil, tá? Porque, pessoal, o risco fiscal aqui está muito alto. Olha só a perspectiva de inflação do que o Banco Central estima para os próximos anos, tá? Projeta uma inflação de 4,59% para 2025. Claro, uma inflação menor do que está agora. Mas por quê? Porque a taxa de juros teve que aumentar muito. O Banco Central projeta uma taxa de juros em até 15% no ano de 2025. Por que o Banco Central precisa aumentar a taxa de juros? Porque ele precisa adotar práticas contracionistas para desestimular o consumo na economia e fazer com que a inflação fique dentro da meta. E isso acaba prejudicando o quê? As empresas. Por quê? Porque acaba encarecendo o custo de capital, elas não conseguem se financiar para crescer, principalmente em empresas menores. E para o investidor que tem uma visão de médio a longo prazo, pode se aproveitar desses cenários para acumular
ações baratas. E aí, nesse vídeo, o meu trabalho com vocês é apresentar qual é essas 3 ações baratas que podem se beneficiar de um possível, tá? Não vai ser para este ano, mas olhando ali numa lupa de longo prazo, nos próximos 2 a 3 anos, que possa se beneficiar de um ciclo de afrouxamento monetário. Bom, e aí, de fato, a primeira ação aqui dessa lista, pessoal, é as ações do Banco da Amazônia, tá? Eu já falei para vocês que o setor de banco está muito barato. E eu acredito que o Banco da Amazônia é uma das únicas ações aqui dessa lista que mesmo em um cenário de juros mais elevados, ele vai continuar conseguindo performar um resultado até que razoável. Por quê? Porque, para quem não sabe, os bancos, pessoal, por mais que eles sejam prejudicados com uma alta da taxa Selic, porque acaba encarecendo o crédito, eles também são levemente beneficiados, então acaba gerando um efeito de compensação. Isso por quê? Porque eles têm parte das suas receitas atreladas em títulos do Tesouro Direto, que acaba por se beneficiar de juros mais elevados. Então meio que fica elas por elas, né? Os bancos nem se beneficiam tanto, mas também não se prejudicam aí largamente com uma Selic mais elevada. O que atrai no Banco da Amazônia hoje, em termos de múltiplos, é que o banco está muito barato, tá? Claro, para quem não sabe, o Banco da Amazônia é um banco small cap, possui ali um valor de mercado de 4,75 bilhões de reais, tá? E o problema do Banco da Amazônia é que ele tem baixa liquidez. A liquidez dele fica ali em 207 mil por dia, tá? Então, se você quer ali comprar uma grande posição de Banco da Amazônia que supere a liquidez média diária, você não vai conseguir, tá, pessoal? Porque precisa ali pelo menos de uma liquidez de 1 milhão, tá? Ah, claro, a liquidez não é um impeditivo, né? É liquidez ali de 207 mil para o pequeno investidor. Para você que faz aportes ali de 1.000, 2.000 por mês, não tem problema. Mas para você que quer aplicar ali um grande recurso, 500 mil, 600 mil, você não vai conseguir comprar, porque realmente ali a liquidez acaba sendo baixa do papel, o que atrapalha a negociação das ações, né? De qualquer forma, pessoal, pegando aqui o Banco da Amazônia, claro, por mais que ele tenha uma liquidez baixa, o que mais interessa nele é o quê? São os seus múltiplos extremamente descontados, tá? Se nós fizermos uma análise criteriosa aqui da empresa, perceba que já nos múltiplos atuais ele tem pago bons dividendos, tá? Então, se nós colocarmos aqui o lucro líquido do Banco da Amazônia, que está ali em 1,3 a 1,4 bilhão de reais, simulando que ele tenha a mesma lucratividade para o ano de 2025, que é o ano que a gente está agora, né? Vamos supor que ele mantenha ali 1,3 bilhão de lucro para este ano, tá? Dividido pela quantidade de ações que o Banco da Amazônia tem, que fica ali em 56 milhões, então vamos colocar aqui, tá? 1.300, simulando que é 1,3 bilhões, dividido por 56 milhões. Temos ali um lucro por ação de 23,21, tá? Agora, qual que é o payout que o Banco da Amazônia paga? Ele paga ali até 30% de payout. Então, vamos ver aqui, vezes 30%, podemos ter 6,96 por cada ação de Banco da Amazônia. O que dividido nesta cotação atual de 84,80, isso nos dá um dividend yield de 8,2%. Então, é um bom yield, mas por ser um banco estatal, até porque ele tem ali 90% do controle do governo, tá? Não é um banco privado, não é que nem o Banco do Brasil, que tem 50% em economia mista, né? Ele é um banco majoritariamente estatal. De qualquer forma, eu exijo sim um prêmio de risco de 9%, pelo menos, tá? Dividido ali por 9%, basicamente temos um preço teto de R$ 77,00, o que a ação estaria acima do preço teto. Portanto, lembra que a lógica para small caps é diferente? Eu acabo não considerando muito o preço teto, eu fico mais ali pelo preço justo, o valor patrimonial. Olhem só que interessante, o Banco da Amazônia, ele está abaixo do valor patrimonial. Só para o banco chegar no seu valor de patrimônio, e o banco tem reportado uma rentabilidade muito satisfatória, tá? O banco tem ali um ROI de 19,17%, é um ROI muito bom. O que é o ROI, Pablo? Basta vocês pegarem o lucro líquido e subtraírem pelo patrimônio líquido da empresa, tá? Então, 121,39 dividido ali por 84,80, basicamente, né, o banco teria um potencial de valorização para chegar no seu valor patrimonial de 43,14%. Então, mesmo que o banco tenha se valorizado ali na cotação na ótica anual, tá? As ações do banco chegaram a subir mais de 90%, até mais, tá? Olha só, quem comprou aqui em 2022, né? Com a cotação ali atual, só de valorização, nem estou considerando dividendos, já está ganhando ali 250% de ganho de capital. Então,
Mesmo após essa alta, o Banco da Amazônia ainda continua extremamente barato e abaixo do valor patrimonial. Vocês não julgam que uma ação ficou cara porque ela subiu, vocês julgam por múltiplos, tá? Eu já falei isso aqui pra vocês e sempre vou repetir pro pessoal novo que entra aqui no canal. Pessoal, não é porque uma ação subiu 100, 200% que automaticamente ela acabou ficando cara. E você analisa se uma ação ficou cara ou barata se o resultado que ela está distribuindo está, né, abaixo do seu valor, acima do seu valor intrínseco. Então, por exemplo, assim, se o valor de mercado da empresa ultrapassa o resultado dela, aí sim é uma probabilidade de que ela tenha ficado bem cara, tá? De qualquer forma, hoje o Banco da Amazônia possui um PL de 3,64, sua média é ser negociado a 8. Então, se o Banco da Amazônia hoje chegasse a ser cotado a um PL ali de mais ou menos 8 vezes, tá? Nós teríamos o quê? Um valor de mercado de 10,4 bilhões. Subtraído pela quantidade de ações, isso nos dá uma cotação de R$ 185, o que dividido pela cotação de 84,20, que é a cotação atual, potencial de valorização de 120% para o Banco da Amazônia chegar à sua precificação média, tá? E utilizando aqui a lógica do preço justo na empresa, tá? Ou seja, aqui 22,5 vezes um LPA de 6,96 multiplicado por um VPA, né, que está ali mais ou menos de 121,39, temos uma precificação justa de R$ 137, que sobre a cotação atual nos dá ali um potencial de valorização de aproximadamente 62,58%. Então perceba que sobre todos os ângulos o Banco da Amazônia está barato. E para quem está comprando ali na cotação atual o Banco da Amazônia, já falei que consegue um yield de 8,5%. Pessoal, eu acho que é uma ação muito barata. Por mais de ter ali uma participação bem grande do governo federal nas ações do banco, eu acho que há um preço específico pode sim fazer sentido, vislumbrando uma carteira de oportunidades e até para receber renda passiva consistente, tá? Eu acho que o único ponto que deveria melhorar no Banco da Amazônia para ter ali o meu principal checkmate, né, eu diria aí para vocês, é a empresa aumentar essa liquidez. Tá bom, Pablo, e como que a empresa pode aumentar essa liquidez? Fazendo um desdobramento. Eu acho que no caso do banco, eu particularmente não sou muito a favor de desdobramentos, mas vamos olhar ali da maneira puramente racional. Eu acho que para o caso do Banco da Amazônia, um desdobramento faria muito bem, porque não é todo mundo, pessoal, que tem dinheiro para poder comprar uma ação do Banco da Amazônia a R$ 84,80. Você precisa ter R$ 84,80 para comprar uma ação de Banco da Amazônia. Se ele fizesse um desdobramento ali por 2, já ficaria muito mais tranquilo. Primeiro que aumentaria a liquidez do papel, né? 84,80 dividido por 2, a ação ia vir custar ali a R$ 42, ficaria muito mais acessível de comprar, tá? Ele poderia desdobrar até por 3, tá? 84,20 dividido por 3, olha só que legal, R$ 28. Isso daqui aumentaria a liquidez do papel em 3 vezes, o que chegaria ali a uma liquidez próxima de 600 a 700 mil. A depender, daria para fazer com que a liquidez dele chegasse a R$ 1 milhão, tá? Se ele fizesse esse desdobramento, além de que seria mais acessível comprar a ação da empresa ao mesmo patamar de preço, porque o desdobramento apenas aumentaria a base acionária, né, em 3 vezes e o preço da ação seria dividido por 3. Consequentemente, a liquidez aumentaria e eu acho que eles poderiam também aumentar esse free float, mas eu acho difícil o free float aumentar, porque basicamente ali 90% do controle do Banco da Amazônia está ali nas mãos, né, do Estado, ou seja, está nas mãos do governo. Então, consequentemente, fica muito complicado, né, aumentar o free float. Eu acho que a única ideia plausível para a empresa seria, de fato, fazer ali um desdobramento. Aí sim seria bastante interessante para pelo menos aumentar essa liquidez ali para R$ 1 milhão, tá? Até porque uma empresa do porte dele de 4,75 bilhões, temos microcaps ali de 1 bilhão, que tem uma liquidez muito superior. Então, eu acho que para o Banco da Amazônia ficar perfeito, basta aumentar essa liquidez, né? E também um tag along, mas, né, talvez não tenha tag along, porque o governo nunca pretende se desfazer das ações do banco, tá? Segunda ação aqui dessa lista, pessoal, JHSF, tá? Essa daqui um inscrito me pediu aqui no canal e eu estou atendendo o pedido dele. Foi o seguinte pedido: Pablo, traga JHSF, o que você acha das perspectivas da empresa no médio a longo prazo? Bom, primeiro falando um pouco aqui da JHSF, vocês já conseguem tirar aqui um checklist da empresa no próprio Investidor 10. Você já consegue perceber que é uma empresa que atua no consumo cíclico, tá? E no setor de construção civil. Consequentemente, acaba sendo um setor mais cíclico. Portanto,
O caso da JHSF acaba sendo bastante peculiar. Por quê? Porque a empresa, pessoal, ela está investindo muito na parte de varejo corporativo, que acaba por ter uma segurança muito maior, tá? Então ela não fica ali sujeita, né, a um cenário competitivo tão grande. Se nós formos aqui na receita líquida, perceba que ela está bem diversificada na parte de hospitalidade e gastronomia, shoppings, aeroportos e locação residencial e clubes, tá? Então a empresa tem sim uma receita bastante diversificada quando a gente olha aqui para a JHSF. Olhando para o valor de mercado da empresa, ela é uma microcap com valor de mercado de 2,5 bilhão. E o que mais atrai na empresa é que metade do seu valor de mercado já está em caixa, tá? Então realmente aqui é impressionante como que a JHSF tem ali um valor oculto, tá? Agora, partindo para a cereja do bolo, vocês já sabem mais ou menos ali por cima como ela funciona. Basicamente, hoje a ação está muito descontada. Ela opera com ROI confortável, acima inclusive das empresas do seu setor. A média do setor ali de varejo, particularmente ali para construção civil, né, é de ter margens, de ter um ROI bem baixo, pelo menos ali, né, de 1% a 2%. A empresa tem um ROI muito acima da média, de 11%. E perceba que com uma Selic elevada, que acaba prejudicando fortemente o setor de construção civil por ser cíclico, ela tem se posicionado muito bem. Por quê? Porque ela está com uma dívida muito controlada, o ROI está elevado, a empresa tem até tido crescimento de lucros. E se olharmos aqui para o crescimento da empresa, perceba que num cenário de Selic alta, que acaba encarecendo o custo de capital, a empresa tem mantido o seu lucro líquido. Imagina se a gente entra num ciclo de afrouxamento monetário. A empresa pode sim se beneficiar no médio a longo prazo. E colocando aqui, hoje a empresa está barata. Primeiro que como ela está reportando um ROI, é coerente a gente olhar o valor patrimonial. Hoje, o VPA da ação é de 7,75. Só para a JHSF chegar no seu valor patrimonial, frente à cotação atual, ela precisaria se valorizar pelo menos 110%, tá? Ou seja, uma alta bastante expressiva para que ela chegue no valor patrimonial dela. Agora, jogando aqui a lógica do preço justo, 22,5 vezes um LPA, que está chegando ali a 0,91, né? Multiplicado por um VPA de 7,75, temos uma precificação justa de 12,59, que dividido ali por 3,68 nos dá um potencial de valorização de 242%, pessoal. E sim, essa é a ação aqui com mais potencial desse vídeo. Te peguei de surpresa, né? Ainda bem que você ficou comigo aí até o meio do vídeo, que você ficou sabendo qual é a joia rara principal. E eu acabei revelando para vocês antes, tá? Fique comigo porque no final ainda tem uma mais barata aí também que pode surpreender. Bom, 242% de valorização potencial em JHSF. Proventos, Pablo, ela pode pagar bons proventos. Como a ação está muito barata, considerando ali o inverso do preço sobre lucro na empresa, 1 dividido por 4,5 multiplicado pelo payout que ela está pagando ali de 40%, podemos esperar um dividendo de 9,8% para as ações da JHSF. Para vocês descobrirem com mais calma, basta vocês pegarem o lucro líquido operacional da empresa nos últimos 12 meses, tá? Ou seja, 500 milhões, né, para ser mais exato, subtrair este lucro líquido pela quantidade de ações da empresa. Então vamos colocar aqui 500, tá? Dividido ali por quanto? Por 679 milhões, tá? Que é o número de ações. Um LPA de 0,73, 0,73 multiplicado por 40%, 0,29, que dividido pela cotação de 3,68, provento de quase 8%. E claro que há uma perspectiva de aumento no lucro, por isso que o provento projetivo está até menor do que o atual. Mas mesmo sendo conservador, 0,292 dividido por 7%, hoje a empresa está abaixo do preço teto, englobando ali uma margem de segurança frente à cotação atual de 13,3%. Então sim, eu acho JHSF barata, mesmo com risco de construção civil do setor generalizado, eu acho que existem exceções e a JHSF ela pode sim se encaixar para uma carteira de longo prazo, para quem quer ali crescimento, valorização e dividendos também, porém com cautela, né? Mesmo que seja uma empresa segura no setor onde atua, ela acaba também sendo cíclica em sua natureza e detém ali uma grande volatilidade, tá? Por isso que sempre cautela com empresas menores, principalmente que estão no setor de construção civil. Última ação dessa lista. Essa daqui, pessoal, eu nunca cheguei a falar no canal, tá? As ações da Trisul, pessoal. Pablo, que raios de empresa é essa? Para você ver como que a bolsa de valores ela acaba conseguindo ser vasta, né? Bom,
A Trisul é uma empresa que atua também na parte de consumo cíclico e está no setor do quê? Construção civil. Especializadas em empreendimentos de médio e alto padrão, a empresa possui mais de 30 anos de atuação integrada. Ao longo da trajetória, perceba que ela entregou 350 empreendimentos, somando mais de 60 mil unidades habitacionais. Então perceba que a Trisul já é uma empresa que existe há um certo tempo. A receita líquida aqui da empresa é bem diversificada, né? Ela possui parte ali em vendas de imóveis, prestação de serviço. Claro que eu não diria diversificada, porque ela tem uma concentração muito grande em venda de imóveis. Eu acho que a JHSF acaba sendo muito mais diversificada do que a Trisul, então acabei errando aqui no meu argumento. Desculpa com vocês, viu? Eu queria dizer que a empresa é altamente concentrada, isso aqui acaba tendo um risco um pouco maior porque ela fica dependente exclusivamente da venda de imóveis. Então saiba, o risco da Trisul acaba sendo mais elevado. A JHSF, por atuar na parte de varejo corporativo, acaba sendo muito mais segura e ela fica mais sensível ali ao ciclo de taxa de juros, tá? Hoje, a Trisul até que tem se comportado razoavelmente bem, tá? Se a gente pegar aqui o lucro líquido está de lado, tá? Perceba que não tem caído tão fortemente mesmo com uma Selic mais alta. A empresa, se nós observarmos a relação de dívida da empresa, está controlada. Olhando aqui a dívida líquida sobre EBITDA da empresa, está em 2,70. Claro, está mais endividada do que a JHSF, mas não é tão tanto, tá? Até porque esse setor aí costuma ter uma relação de dívida mais alta porque eles precisam se alavancarem mais vezes, tá? O ROI da empresa está ok, tá? Bem acima ali da média financeira deles. A margem também está ok, geralmente esse setor costuma ter margens bem baixas, tanto que a margem da JHSF também é muito melhor do que da Trisul, então comparando, eu acho que JHSF versus Trisul, a JHSF ganha em qualidade, tá? E também preços, mesmo que a Trisul esteja barata. Bom, vamos ao que interessa então. Já sabem que é uma boa empresa, né? Precificação. Hoje está abaixo do valor patrimonial, 7,69, dividido ali pela cotação atual de 4,35, tá? Temos um potencial de valorização de 76% para a Trisul chegar no seu valor patrimonial. E jogando aqui a lógica de preço justo na empresa, 22,5 vezes o LPA atual, que está ali em torno de quanto? 0,77 multiplicado pelo um VPA de 7,69, temos ali uma cotação de 11,54 de precificação justa, o que dividido por esta cotação nos dá um potencial de valorização de 165%, tá? E utilizando inclusive o inverso do preço sobre lucro aqui na empresa, multiplicado por um payout que ela paga de 25%, podemos ter um provento de 4,4% projetivo. Então, pessoal, de verdade, particularmente, Pablo, prefiro a JHSF. Por quê? Se for para me posicionar no setor de construção civil, é uma empresa que já paga proventos melhores, está mais descontada, tem mais potencial de valorização, tem margens melhores, tem uma dívida líquida mais controlada, tem um ROI muito mais satisfatório e é uma empresa que tem ali suas receitas bem mais diversificadas, não ficando tão ali dependente do mercado exclusivamente de venda de imóveis. A empresa tem ali na parte de hospitalidade, shoppings, então eu particularmente, Pablo, prefiro a JHSF, tá? Mas a Trisul, tirando a JHSF no setor de construção civil, seria uma das boas opções, portanto com uma pitada de risco um pouco mais elevada, tá? Agora, para a gente concluir esse vídeo com chave de ouro, pessoal, vamos aqui para a taxa anual equivalente, tá? Bom, quanto que a Trisul deu de retorno nos últimos 10 anos e quanto que a JHSF deu de retorno nos últimos 10 anos. E também vou acrescentar ali o Banco da Amazônia. Colocando aqui a Trisul, o retorno foi bem baixo, né? Perceba que o retorno foi apenas de 97%. Então, replicando ali a taxa anual equivalente, vamos colocar aqui a fórmula, 97%, né? Bonitinho. Vamos fechar aqui o parênteses, colocar os indicadores necessários para efetuar o cálculo, 1 dividido por 10, que é o tempo que eu preciso, menos 1, temos o quê? Um retorno de 7% ao ano. Então o retorno foi bem medíocre, tá? Mas claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E a perspectiva é de um bom retorno para as ações da Trisul nos próximos anos, mesmo que o risco seja maior. JHSF. Quanto que foi o retorno nos últimos 10 anos, tá? Vamos replicar a mesma fórmula para aqui embaixo, tá? Vamos então, JHSF, pegando aqui o retorno nos últimos 10 anos, foi de quanto? Foi de aproximadamente 134%. Foi medíocre, mas ainda assim foi um pouco melhor, né? Do que, obviamente, ali
A Trisul, 1, né? Vamos colocar aqui 1 mais, né, a taxa, no caso, a porcentagem que eu preciso de retorno, que é 134%. Fecha o parênteses, joga aqui, né, o colchete. Aí vemos aqui 1 dividido por 10, né, que é o tempo que eu preciso, menos 1, a empresa deu um retorno de 8,87% ao ano nos últimos 10 anos. Um retorno também bem baixo, tá? Mas lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O campeão dessa lista, só vou aqui mesclar e centralizar, pessoal, para acabar não ficando essa porquice aqui, tá bom? O Banco da Amazônia, pessoal, para mim foi o que ganhou nessa lista, tá? Por quê? Porque ele deu um retorno nos últimos 10 anos de 643%. Isso prova como que o setor de bancos acaba sendo bastante resiliente aqui no Brasil, tá? Muito mais resiliente, inclusive, do que o setor de construção civil, tá? 1, né, mais, no caso ali, vamos colocar, abrir parênteses, 1 mais a taxa, né, que é de 660% de retorno nos últimos 10 anos. Vamos fazer ali os indicadores necessários, 1 dividido por 10, fecha parênteses, menos 1. O Banco da Amazônia deu um retorno de 22,48% ao ano nos últimos 10 anos. Então perceba que o Banco da Amazônia realmente fez um bom trabalho, tá? Dando um retorno bastante expressivo, 22% ao ano é um baita retorno. E ali, ao longo dos últimos 10 anos, um investidor que aplicou ali no Banco da Amazônia 100 mil reais, viu seu capital se transformar em basicamente 660 mil reais. Imagina conseguir 22% ao ano de forma composta durante muito tempo. Realmente o patrimônio acaba virando uma bola de neve, tá? Então olhem só que legal, realmente temos muitas oportunidades na Bolsa Brasileira, basta garimpar que você consegue encontrar oportunidades bastante interessantes. O meu patrimônio, inclusive, não para de crescer. Por mais que o mercado tenha caído fortemente, perceba que mês após mês, ano após ano, eu invisto ele há 2 anos e meio na Bolsa de Valores, o meu patrimônio não para de aumentar. Então isso mostra que uma estratégia muito bem definida de dividendos acaba ali dando um retorno bastante excepcional no médio a longo prazo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!